Oh, não! O que há com você? É um grande pecado não cumprir a promessa dada. Vá a Jerusalém, faça uma oração junto ao Santo Sepulcro e Deus irá protegê-lo de qualquer perigo. Além disso, quem sabe todos esses pressentimentos sejam apenas resultado de minha fraqueza e dos nervos abalados. Concluiu Elisa, tentando sorrir. A partir daquele dia, Raymond passava todo o seu tempo livre com a moça, cercando-a de toda a atenção e amor. Ele percebia com alegria que Elisa afeiçoava-se e acostumava-se cada vez mais a ele, que lamentava profundamente ter de partir em viagem. Não fosse o temor de quebrar a promessa, ficaria de bom grado, pois era-lhe muito difícil separar-se de Elisa no momento do desabrochar da felicidade de ambos. Na véspera da partida, Raymond foi ver a esposa, triste e pensativo. A conversa, habitualmente tão animada, dessa vez não deslanchava. Por fim, após um longo silêncio, Elisa disse: Meus pensamentos sombrios contagiaram-no, Raymond, e me repreendo por atrapalhar a sua santa viagem que o amor por mim lhe incutiu. Mas, siga corajosamente a Jerusalém. Vou orar por você e espero que a minha lembrança o detenha de qualquer distração fatal. Sim, Elisa. Você me passa um sentimento tão caloroso e puro que jamais senti antes. Apesar da criminosa leviandade, que reconheço francamente, espero nunca mais repetir os meus antigos pecados. Para mim é suficiente lembrar o seu olhar inocente para ficar imune a qualquer tentação vulgar. Sua imagem pura, minha adorada Elisa, será o meu escudo. Somente você reina em meu coração. Elisa dirigiu ao marido o seu puro e confiante olhar. Com um gesto tímido, num carinho infantil, passou a sua pequenina e emagrecida mãozinha pela cabeleira negra do marido, depois atraiu para perto de si e beijou-o. Confio em você, Raymond, e espero que na sua volta o Senhor nos presenteie com uma vida feliz e tranquila. Antes de despedir-se de Raymond, Elisa disse-lhe com visível embaraço: Ouça. Entre nós não pode haver segredos e quero lhe dizer algo que pode ser-lhe útil. Naturalmente, querida. Entre nós não pode haver segredos. Pode falar francamente, respondeu Raymond curioso. Não confie em Arnulf. Não posso acusá-lo de uma animosidade aberta contra você, mas ele tem uma capacidade especial de explicar cada ato seu da pior forma possível. Além disso, ele está apaixonado por mim. Arnulf. Aquele toco de madeira, aquele hipócrita, que desde que nasceu jamais namorou mulher alguma, está apaixonado por você. Gargalhou alegremente Raymond. Você é muito bela e perigosa para os corações masculinos. Mas, dessa vez, querida Elisa, está enganada. Gostaria de estar enganada e assim ficaria mais tranquila, mas tenho provas evidentes demais dos sentimentos dele. Juro-lhe que quando ele declarou seu amor a Bianca Villamarine e pediu a mão dela em casamento, ele estava em chamas. Vendo que um forte rubor cobriu o rosto de Raymond e seus olhos faiscaram de ciúmes, Elisa riu alegremente. Por que ficou preocupado? Será que teme a concorrência de Arnulf? Perguntou ela, zombeteira e coquete. Não, respondeu Raymond, embaraçado e reprimindo o acesso de ciúmes. Graças a Deus não temo a concorrência dele. Eu respeito-a demais para ter ciúmes dele. Além disso, vou cuidar para que esse senhor não fique admirando-a demais. Não temo por você, mas não se deve confiar em hipócritas como o meu irmão. Capítulo 11. Naquela época a peregrinação à Terra Santa era um evento extremamente raro. Jerusalém tinha caído novamente nas mãos dos sarracenos. Os perigos que ameaçavam os cristãos num país onde ninguém os protegia desencorajou os fiéis e transformou em mísero córrego aquela agitada torrente de fé que outrora corria para a Palestina.
Nota: Sarracenos, povo nômade pré-islâmico que habitava desertos situados entre a Síria e a Arábia, Moro, árabe. Os peregrinos que eram impulsionados pela devoção e pela coragem a empreenderem aquela viagem, apesar de todos os perigos, geralmente se reuniam em Veneza e, frequentemente, aguardavam por semanas inteiras o navio que seguia para o Oriente. Pessoas de diferentes nacionalidades instalavam-se em hospedarias especiais e, quando eram em número suficientemente grande, alugavam uma galera particular. Raymond e Arnulf tiveram sorte. Em Veneza reuniu-se um significativo número de peregrinos alemães e eles, então, iriam a Jaffa exclusivamente na companhia de conterrâneos. O dia da partida era sempre uma espécie de solenidade. Todos os romeros oravam na igreja e depois dirigiam-se para o cais. Vila Marino, Fúvio, Conrad e Vart e até Elisa, que saía de casa pela primeira vez desde o atentado, acompanharam os dois irmãos. Elisa foi novamente dominada por presságios sombrios. Quando Raymond deu-lhe o beijo de despedida, lágrimas rolaram por sua face e ela balbuciou com voz trêmula: Que Deus o proteja dos perigos dessa longa jornada e o faça voltar para casa são e salvo. Raymond, comovido, apertou-a contra o peito. Tenho fé na misericórdia do Salvador e em suas preces. Para não demonstrar a própria emoção, o rapaz voltou-se rapidamente e pulou no barco que o levaria à galera. Na embarcação estavam içadas as bandeiras dos peregrinos com a cruz vermelha, o estandarte de São Marcos e do Papa. No momento em que levantavam âncora, todos que estavam no convés caíram de joelhos. Ouviu-se o canto da prece que implorava a Deus uma feliz travessia. Nos primeiros dias da viagem, Raymond ficou muito triste, mas aos poucos a habitual despreocupação voltou em razão de sua natureza animada e ágil. No início, ele se interessou pelo novo ambiente, mas depois começou a ficar entediado por falta de companhia. Não podia contar com Arnulf, que era calado e pouco sociável. O comandante da galera, um velho lobo do mar, era severo e também calado, enquanto a maioria dos peregrinos eram pessoas ignorantes. Raymond quase morria de tédio quando no convés apareceu um novo peregrino que estava adoentado desde o dia da partida. Sua aparência e seus modos atestavam que era de boa procedência. Eles, então, conheceram-se rapidamente e o jovem conde ficou sabendo que o seu interlocutor chamava-se Beowulf Scharfenstein e que era filho de um rico mercador de Augsburgo. Seu pai mantinha um comércio de mercadorias orientais, mas ele próprio, tanto por devoção quanto a negócios, ia a Jerusalém pela terceira vez. Nota: Augsburgo, cidade situada ao sul da Alemanha, capital da Suábia. Considerado o maior centro industrial no Rio Leste, incluindo a produção de tecidos, motores de veículos e aviões. Importante centro comercial e bancário dos séculos XV e XVI, e ponto de encontro da ciência e arte alemãs. Os rapazes logo tornaram-se amigos. Beowulf forneceu ao conde muitas informações valiosas referentes à viagem e à estada na cidade sagrada. Em circunstâncias diferentes, Raymond talvez sentisse uma certa desconfiança de seu novo amigo, pois todo o ser de Beowulf transpirava esperteza e desonestidade. Seus olhos acinzentados jamais encaravam o interlocutor, sua fé exagerada era suspeita e a palidez terrosa, as olheiras escuras, as rugas precoces e uma grande e carnuda boca sensual, sugeriam que o seu passado fora cheio de inúmeros exageros. Mas Raymond, jovem, leviano e inexperiente como todas as pessoas cuja vida passava feliz e tranquila, não prestava atenção àqueles sinais externos. Ele divertia-se com as conversas, pois Beowulf era um ótimo contador de histórias e sabia habilmente abordar os mais diferentes e ousados temas. O jovem mercador ficou particularmente interessado em instalar Raymond na cidade sagrada. Suas histórias estavam cheias de detalhes sobre as repressões que os muçulmanos usavam contra os cristãos,
obrigando-os a pagar taxas até pelo direito de sair das tendas na areia, onde os instalavam, e criando-lhes inúmeras dificuldades na hora da visita ao Santo Sepulcro e a outros locais tradicionalmente consagrados. Certa vez, quando a conversa tocou novamente nesse assunto, Beowulf aconselhou o conde a não se instalar na hospedaria destinada aos peregrinos, mas na casa de um judeu conhecido dele. Essa não, disse Raymond com nojo. Não quero me sujar entrando na casa de um asqueroso judeu. Ainda por cima em Jerusalém, onde eles mataram o nosso Salvador. Você não sabe o que está falando, meu amigo Beowulf. Aquele sorriu. Você não conhece as condições de vida em Jerusalém. O velho Abdias, onde pretendo instalá-lo, isto é, se ele concordar, não parece com os nossos judeus alemães. Ele é um sábio médico, cuja ciência é respeitada tanto por cristãos quanto por muçulmanos. Durante a minha última estada lá, ele curou o Pachá de Jerusalém de uma enfermidade mortal e, assim, adquiriu tanta predisposição do sarraceno que, graças à sua proteção, consegui visitar sem problemas todos os locais sagrados. Além disso, na casa dele existe o conforto que você não vai encontrar na suja hospedaria onde hospedam-se os peregrinos. A partir daquele dia, o judeu Abdias passou a desempenhar o tema principal das conversas dos rapazes. Tudo o que Beowulf contava era a tal ponto estranho e curioso que Raymond interessou-se vivamente pelo sábio judeu. Com esse estado de espírito, Raymond desembarcou em Jafé e seguiu adiante para a cidade sagrada. Mas, parecia que o azar o perseguia. Ainda no mar, a sua galera mal conseguiu escapar dos piratas. Em terra firme, a sua caravana foi atacada por árabes. Os romeiros conseguiram rechaçar o ataque dos malfeitores, que acabaram fugindo, mas parte da bagagem foi roubada e Raymond perdeu o pacote com ouro e a lamparina de prata que levava a Jerusalém para cumprir a promessa. Além disso, o conde foi levemente ferido durante a batalha. Apesar do ferimento não apresentar qualquer perigo, o calor e o trajeto desgastante repercutiram mal em sua saúde e ele chegou em Jerusalém doente e enfraquecido. Beowulf estava certo quanto às dificuldades que ele teria de enfrentar na infeliz hospedaria onde ficava a multidão de romeiros e onde viviam guerreiros sarracenos que vigiavam os odiosos gavures. Nota: Gavur, nome dado pelo Islã a todos os não-muçulmanos, especialmente na Idade Média. Anuf, completamente absorto em suas orações, não prestava atenção no irmão. Certa vez, quando Raymond sentia-se muito mal e estava extremamente irritado, Beowulf foi visitá-lo. Ouviu com condolência as queixas do conde e repetiu novamente o conselho de hospedar-se na casa de Abdias, que cuidaria dele como médico e, além disso, o protegeria das ousadias dos soldados e das exigências das autoridades muçulmanas, extremamente irritadas com os boatos provenientes da Europa sobre uma nova cruzada em preparação. Raymond estava tão cansado e aborrecido que, apesar do nojo pelos judeus, decidiu hospedar-se na casa de Abdias e consultá-lo sobre o ferimento que não cicatrizava. Beowulf levou o amigo ao quarteirão próximo ao templo de Salomão VI, onde o rei Balduíno construíra um palácio, hoje semidestruído pelos sarracenos. No fundo de uma viela estreita viu uma casa discreta, em cuja porta Beowulf bateu delicadamente. A porta abriu-se imediatamente e um rapaz fez entrar os visitantes numa pequena sala bem pintada e modestamente mobiliada por divãs baixos. Trocando algumas palavras com o rapaz na língua árabe, Beowulf disse ao seu companheiro que o dono da casa logo iria recebê-los. Realmente, alguns minutos depois a porta abriu-se e na soleira apareceu um homem trajando um longo e largo casaco preto e um turbante de gaze branca na cabeça. Por instantes, seu olhar atento fixou-se em Raymond com uma expressão estranha. O homem aproximou-se e cumprimentou os visitantes com a respeitosa amabilidade própria dos orientais, sem qualquer humilhação ou servilismo, que o jovem conde acostumara se encontrar nos judeus europeus.
Raymond olhava com leve surpresa para o recém-chegado. Era um belo homem de uns 30 anos. Seu rosto de branco pálido trazia os traços semíticos, mas sem aquela rigidez de traços que os fazia desagradáveis. Seu nariz aquilino era levemente curvado, a pequena boca bem delineada e os grandes e aveludados olhos negros lembravam os de aves de rapina. Uma barba negro-azulada e sedosa emoldurava o seu rosto. Pela conversa realizada no idioma franco, Raymond ficou sabendo que Abdias não se encontrava em casa, fora chamado para atender uma enferma e que o seu interlocutor, Uriel, era filho do médico. O rapaz prontificou-se imediatamente a hospedar o conde se este achasse os aposentos apropriados. Através de uma pequena porta interna e uma galeria, Uriel conduziu os visitantes a um pequeno recinto que consistia de 2 quartos. Um grande e luxuosamente mobiliado no estilo oriental, outro destinado ao escudeiro do conde. Ali tudo agradou a Raymond. Mas, o que realmente o atraía era o jardim, para onde saía o quarto maior. Ele não era grande, mas as palmeiras e os inúmeros arbustos de rosas e jasmins transformavam-no num pequeno paraíso, sombroso e perfumado. Além disso, o aluguel era tão vantajoso que Raymond não vacilou. Ficou combinado que mudaria para lá naquela mesma noite e, no dia seguinte, Abdias examinaria o seu ferimento, pois iria retornar muito tarde. No início, Arnulf não aprovou a decisão do irmão de hospedar-se na casa do judeu, mas ao saber das vantagens que Raymond teria, parou de protestar. Depois do sujo e apertado quarto, que ocupava com Arnulf na hospedaria, Raymond sentiu-se como no paraíso no grande quarto cheio de ar fresco e aroma de flores que penetravam pela janela e pela porta. Depois de passear pelo jardim, e sentindo-se cansado, deitou no macio divã que lhe servia de leito e logo adormeceu num sono profundo. Raymond não saberia dizer quanto tempo dormiu. Despertou com uma forte sensação de dor. Algo pesado e gelado apertava-lhe o peito, as têmporas pulsavam e um aroma agradável, mas sufocante, provocava-lhe forte taquicardia e tontura. Sufocando e mal conseguindo respirar, Raymond abriu os olhos e viu com surpresa que uma mulher inclinava-se sobre ele e, sem qualquer pudor, examinava-o com curiosidade. Apesar do quarto estar iluminado somente pela lamparina noturna, Raymond pôde distinguir que a desconhecida era uma moça muito jovem, esbelta e esguia. A simples túnica branca destacava suas formas encantadoras, deixando desnudos o pescoço e os braços levemente bronzeados. Um aro composto de estrelas douradas enfeitadas por pedras preciosas prendia um grande véu, de onde pendiam longas e grossas tranças negras. Inúmeros fios de pérolas presos ao aro dourado, junto às têmporas, emolduravam o rosto da moça, refletindo em cores variadas e farfalhando em seu pescoço e no colo. O rosto da jovem era perfeito e destacava-se pelos finos traços. Os grandes olhos amendoados brilhavam e a boca púrpura desnudava dentes de branco ofuscante. Era uma beldade puramente oriental, provocante e sensual. O aroma sufocante provinha dela. Mas o que pareceu incompreensível a Raymond era que a desconhecida segurava na mão esticada um objeto redondo e brilhante emitindo raios que atingiam sua testa e provocavam-lhe uma terrível dor no cérebro. Preocupado e surpreso, ele quis levantar, mas seus membros não obedeciam e pareciam paralisados. Quem será essa mulher? O que ela quer de mim? Questionava. Mas seus pensamentos trabalhavam com dificuldade e os olhos ofuscados fechavam-se. Viu como num sonho quando a desconhecida recuou e desapareceu na parede. Em seguida, perdeu os sentidos. Pela manhã, acordou tarde sentindo-se extremamente exausto. Sua cabeça pesava demais. Da visão noturna só restava uma vaga lembrança. Ele, então, convenceu-se que tinha sido um sonho. Um pouco mais tarde, chegou Abdias, um venerável ancião de longa barba grisalha,
com olhar penetrante e tratamento respeitoso. Cumprimentou amavelmente Raymonde, examinou e fez um curativo no ferimento. Em seguida, disse-lhe que a pomada que tinha aplicado e alguns dias de descanso o fariam recuperar-se inteiramente. Os dias seguintes passaram-se tranquilos. Raymonde descansava conforme fora prescrito, dormia, sonhava no jardim e, às noites, divertia-se admirando o retrato miniatura de Elisa, que tomara quase a força de Giovanna. Arnulfo também visitou o irmão, elogiou seus aposentos e conversou com Abdias, que chegou exatamente àquela hora para trocar o curativo. O cavaleiro tinha um ar preocupado e contou que aconteceu algo extremamente triste. Um dos romeiros desentendeu-se com um muçulmano, durante abrigo matou e, em função disso, os sarracenos assumiram uma posição ameaçadora. Isso é muito desagradável. O senhor deveria deixar a hospedaria dos romeiros, pois ela pode ser atacada pelo povo já irritado com os boatos da nova cruzada, apesar dos acordos assinados durante a rendição de Jerusalém, observou o judeu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nesse caso, sábio Abdias, o senhor talvez possa me hospedar até a hora que nos autorizem a voltar a Jaffa. Perguntou Arnulfo. Senhor, receio não poder hospedá-lo aqui em casa, pois já tenho 2 hóspedes cristãos. Entretanto, tentarei encontrar-lhe um abrigo seguro na casa de um dos meus parentes. Hoje à noite informar-lhe-ei sobre isso através do meu filho Uriel. No dia seguinte, Arnulfo também hospedou-se na casa de um judeu. Mas a cidade continuou tranquila e, exceto por uma surda hostilidade, ninguém mexia com os cristãos que sensatamente evitavam aparecer nas ruas. Alguns dias depois, Beowulf convidou Raymonde para almoçar na casa dele. Durante o almoço, os rapazes conversaram alegremente e beberam bastante. O vinho era excelente. Após o almoço, Raymonde sentiu-se um tanto excitado. O sangue queimava em suas veias, um tremor passava por sua pele e ele foi tomado por uma sede de diversão, alguma grande emoção, resumindo, alguma louca aventura. Como mil demônios! Como tudo aqui é enfadonho! Será que por aqui não existe um lugar onde eu possa me divertir um pouco? Reclamou Raymonde. Beowulf riu. Que tipo de diversão você quer? Perguntou. Como vou saber? Por exemplo, ver danças que jamais vi. Posso satisfazer o seu pedido e levá-lo a um lugar de diversão. Lá, podemos jogar dados e apreciar lindas danças, disse Beowulf. Nunca falei sobre isso, porque você, conde, é um homem casado e veio para cá exclusivamente por motivos religiosos. O que tem isso a ver? Não é proibido a homens casadores e nem a cristãos jogar uma partida de dados ou apreciar danças, contestou Raymonde com impaciência. Se isso não lhe pesar na consciência, então vamos. Vou levá-lo. Só precisamos aguardar que anoiteça e trocar os trajes. Como um cavaleiro, você não pode aparecer naquela casa de jogo, cujo proprietário, não sei se grego ou judeu, tem má fama. Extremamente interessado, Raymonde aguardou impacientemente o anoitecer. Ele e o companheiro vestiram-se em trajes meio orientais, usados por gregos e armênios, e Beowulf levou-o por escuras e desertas ruas, chegando ao portão de um jardim, no qual bateu várias vezes a intervalos combinados. Raymonde sentia-se fortemente tentado a experimentar todas as emoções do jogo. Ocupou um lugar na mesa onde o levou o dono da casa de jogo, um homem de cor, baixo, de nariz curvo e pequenos olhos negros e maus. Raymonde gostava de jogar. Seu pai geralmente desviava desse divertimento com outros prazeres menos perigosos, mas agora nada havia para segurá-lo e ele queria jogar cada vez mais apesar do azar que o perseguia insistentemente. Tinha perdido a última moeda, quando gritos e aplausos chamaram a sua atenção.
Irritado e insatisfeito, ele levantou-se e emudeceu de admiração. No fundo da sala levantou-se uma cortina. Uma mulher saiu lentamente no palco, acompanhada de outras duas, com tamborins nas mãos, e parou no centro do tapete esticado por suas companheiras. Jamais Raymond viu uma beleza não tão estonteante como a daquela filha do Oriente, elegante e esguia como uma gata, com grandes olhos flamejantes e enorme juba de cabelos negros e soltos, que desciam até abaixo dos joelhos. A dançarina usava uma saia listrada de seda com um cinto de prata. O torso desnudo estava semi-coberto com um lenço púrpura, preso no pescoço por um broche dourado. Elas sentaram-se com os instrumentos musicais e iniciaram uma canção lamentosa e monótona, acompanhando-se com tamborins. A dançarina começou seu número. A dança lenta consistia principalmente de movimentos suaves dos braços e dos quadris. Todo o seu ser respirava algo indescritivelmente excitante com uma sensual languidez. Os olhos escuros e profundos como a noite pareciam sorrir exclusivamente para ele. As faces do jovem conde ardiam e seus olhos flamejavam. Naquele instante, ele esqueceu-se completamente de Elise e entregou-se de cabeça ao encanto que a dançarina provocava em seus sentidos excitados. Beowulf estava parado ao lado de Raymond. Quando a dança terminou, ele soprou no ouvido do jovem conde. Essa é Gela, a filha do taberneiro. Concorda que ela é linda como um sonho. Mas é extremamente severa. Agora ela irá obrigar-nos a pagar pelo prazer de admirá-la e oferecer a cada uma taça de vinho. Mas, juro que acabei de perder todo o dinheiro que tinha e não tenho um tostão no bolso, murmurou Raymond, irritado. Quanto você precisa? Perguntou Beowulf, entregando-lhe algumas moedas. Raymond agarrou a moeda de ouro. Naquele instante, a dançarina aproximou-se dele e, com o olhar malicioso em seus brilhantes olhos, ofereceu-lhe uma taça de vinho. O conde jogou a moeda na pequena bandeja, e num único gole esvaziou a taça. 10 minutos depois, Gela desapareceu atrás das cortinas, e os rapazes deixaram a casa de jogo. A partir daquele dia, Raymond tornou-se agitado e nervoso. Assim que chegava a noite ele positivamente não encontrava lugar para si. O demônio do jogo atraiu para o covil, onde aguardava o inusitado azar no jogo e o sorriso provocante de Gela que, a cada dia, demonstrava cada vez mais abertamente que ele lhe agradava e que bastaria querer para ser feliz. Pela manhã, acordando do sono pesado e quase letárgico, Raymond pensava, horrorizado, sobre a própria situação e jurava jamais colocar os pés naquele maldito covil. Mas, assim que anoitecia, sua força de vontade e suas sensatas decisões desapareciam e uma força incontrolável levava-o ao lugar fatídico. Raymond gastou tão rapidamente todo o seu dinheiro que teve de fazer um empréstimo com Arnulf. Este entregou-lhe a quantia solicitada sem contestar, mas seu frio, atento e desconfiado olhar obrigou Raymond a enrubescer. Em seguida, Arnulf o aconselhou o irmão a ser mais econômico, pois sua permanência em Jerusalém poderia prolongar-se por muito tempo. Corriam rumores de que as estradas estavam apinhadas de salteadores. E quando os romeiros apelaram para o pachá, ele aconselhou-os a aguardarem o destacamento de soldados que deveria partir para Jaffa. Então, a caravana poderia chegar até o porto, aproveitando a sua guarda. Além disso, corriam pela cidade preocupantes boatos. Diziam que o sultão Malek Nair, ofendido pela covardia dos cristãos que, desprezando todos os acordos, preparavam uma nova cruzada, fora pessoalmente a Jerusalém e que a menor das represálias da parte deles seria a expulsão de todos os cristãos como também de alguns monges que serviam junto ao Santo Sepulcro. Apesar das circunstâncias tão sérias, Raymond continuava com suas loucuras noturnas, e a cada manhã ficava horrorizado com o que poderia lhe acontecer no final das contas. Não tinha mais um tostão.
não queria pedir novo empréstimo a Arnulf. Era quase impossível contatar o pai e, se o fizesse, passaria meses inteiros até que recebesse alguma resposta. Nessa difícil situação, o rapaz apelou para Beowulf, que tornara-se seu amigo íntimo. Este último emprestou-lhe uma pequena soma de dinheiro, alegando também ter perdido bastante, mas que ambos poderiam facilmente sair da dificuldade com Abdias, que emprestava dinheiro de bom grado aos seus hóspedes. Realmente, o negócio se realizou sem qualquer dificuldade. O conde entregou ao judeu uma promissória de uma alta soma. Mas o azar continuou perseguindo-o visivelmente. No dia seguinte, de um modo completamente incompreensível, roubaram-lhe uma grande parte daquele dinheiro. Sombrio e desesperado, Raymond voltou ao seu aposento. Pela primeira vez, apesar da agitação que o atormentava, não foi à casa de jogo e começou a andar pelo quarto como um tigre na jaula. Pensamentos tristes assolavam-no. Como fora se meter naquilo? Como iria sair dessa? Como iria aparecer diante do pai depois daquelas vergonhosas aventuras? Sobre isso, nem ousava pensar. Por fim, em terrível desespero, jogou-se no divã. Uma mão tocou em seu ombro, fazendo-o estremecer e voltar-se rapidamente. Diante dele, viu com surpresa Abdias, que olhava-o atentamente com seus olhos de raposa. Conde, percebi que voltou hoje extremamente preocupado. Você mora sob o meu teto e a minha idade me dá o direito de encará-lo como uma criança. Vim para lhe perguntar se precisa de algo. Apesar de vocês, cristãos, desprezarem os filhos de Israel, a lei de Jeová nos prescreve encarar como irmão todo aquele que pisa a soleira de nossa casa, nem que seja um inimigo. Portanto, fale francamente e, se possível, eu o ajudo. O ódio e o desprezo que Raymond tinha pela raça judaica tinha diminuído consideravelmente desde que hospedou-se na casa de Abdias. Naquele instante, vendo o venerável rosto do ancião, ele quase esqueceu quem tinha à sua frente e, sob a pressão da necessidade de desabafar, confessou-lhe todos os problemas, baseando-se principalmente na dificuldade de obter ajuda do pai. Um sorriso enigmático passou pelos lábios do judeu. Então, o problema é ouro. Veja bem, o ouro é um senhor muito caprichoso. A quem sabe dominá-lo, ele entrega-se sem dificuldade, mas traz desgraças e humilhação a quem rastejar por ele. Então, é possível dominar o ouro? Murmurou Raymond, confuso. O judeu olhou fixamente nos olhos do jovem conde. Sim, aprendendo a criá-lo e penetrando no templo do saber secreto que submete as forças da natureza aos seus adeptos e os fazem senhores da turba cega e ignorante. Meu filho, você deseja penetrar no santuário do conhecimento e ser o senhor do ouro? Se quiser, posso introduzi-lo nisso. Claro que quero, exclamou Raymond impetuosamente. Naquele instante, ele gritou ao sentir uma terrível dor no dedo. O rapaz olhou o anel, o presente mágico do Barão Vart, e notou que a esmeralda tinha escurecido e parecia cobrir-se de uma névoa escura. Raymond empalideceu e recuou, dirigindo a Abdias um olhar desconfiado. Este riu desdenhosamente. Senhor Conde, o seu anel avisa mas não ajuda. Aliás, estou longe da ideia de influenciá-lo. Se quiser, continue na sua ignorância e não bata à porta do templo se tiver dúvidas. Para tornar-se um servidor do grande Deus Ciência, deve entregar-se a ele e servir-se sem discutir, amar aquilo que ele ama e odiar tudo que ele despreza. Em troca, ele lhe dará todos os bens da terra, incontável ouro e poder sobre os seres vivos e os objetos animados. Mas digo-lhe francamente, se tem medo e dúvidas, então é melhor que esqueça tudo o que lhe falei. Além da desconfiança lutavam no espírito de Raymond orgulho e curiosidade. Para mim não existe a palavra medo, mas a minha desconfiança é justa. Quem me prova que você, judeu,
não está me enganando e que, como diz, é realmente a ciência que o faz tão rico e não a agiotagem de que o seu povo gosta tanto ou os seus conhecimentos médicos? Perguntou Raimonde, medindo Abdias com um olhar sombrio e arrogante. Este último pareceu não ficar ofendido com tais palavras. A desconfiança dos cristãos para com os judeus é algo natural, mas, entre o mestre e o discípulo deve haver total confiança. Que interesse tenho em lhe causar mal? Nenhum. Se você quiser, posso mostrar-lhe que tipo de tesouro pode se obter dedicando-se à ciência da qual lhe falei. Você só vai precisar vendar os olhos e deixar aqui suas armas. Mas, repito, não tenha medo de nada. E se você me matar para beber o meu sangue como é costume de seus correligionários? O rosto do judeu ficou mortalmente pálido. Não vou nem tentar responder a essa falsa e asquerosa acusação. Aliás, os cristãos nos acusam de matar crianças e você já é um homem adulto. O seu desaparecimento seria imediatamente notado, e se o seu irmão se queixasse ao Pachá, este aproveitaria a oportunidade para reprimir toda a colônia judaica. Então, decida-se. 1000 ideias contraditórias aglomeraram-se na cabeça de Raimonde. Uma voz interior sussurrava-lhe que a compaixão do judeu era muito suspeita, mas a ousadia natural incitava-o a arriscar-se naquela extraordinária aventura. O olhar ardente de Abdias dirigido a ele parecia desanuviar e apagar suas desconfianças. Está bem. Mostre-me os tesouros e, então, decidirei como agir, disse ele num tom decidido, tirando a espada da cintura e colocando-a na mesa. Abdias tirou do bolso um lenço de seda, dobrou e vedou com força os olhos do conde. Em seguida, pegou-o pela mão. Ambos saíram do quarto e desceram para o terraço. O aroma sufocante de lírios e rosas mostrou a Raimonde que eles seguiram pelo jardim. Mas logo perdeu o senso da direção que seguiam. Suspeitou que o caminho estava sendo propositadamente prolongado. Depois, eles desceram uma interminável escada e passaram por um estreito corredor, pois ele podia encostar em ambas as paredes. Finalmente, o guia de Raimonde parou e tirou-lhe a venda dos olhos. Raimonde olhou em volta e de seus lábios saiu um grito de surpresa. Encontrava-se numa ampla sala ou numa gruta subterrânea, fortemente iluminada por inúmeros e altos candelabros de bronze de forma antiga. Em todo lugar onde alcançava seu olhar ofuscado brilhava ouro e cintilavam pedras preciosas. No chão havia pilhas de lingotes de ouro e de prata. Os baús estavam completamente cheios de moedas de ouro e de pedras preciosas. Na grande mesa no centro da gruta havia 2 grandes e fundos recipientes de ouro, um dos quais estava cheio de pérolas dos mais diversos tamanhos e outro com diamantes que cintilavam com as cores do arco-íris. Nunca antes Raimonde sentiu o que sentia naquela hora. Foi dominado por um ávido ímpeto de possuir riquezas semelhantes e um incontrolável desejo de mergulhar as mãos naqueles montes de ouro e de pedras preciosas, sentir como fluíam por entre os dedos as cascatas de pérolas e admirar o brilho dos diamantes na palma da mão. Deu um passo em direção à mesa, mas a mão do judeu imediatamente pousou em seu ombro. Não pode tocar em nada aqui enquanto não for um dos nossos e um adepto da ciência secreta. Depois, poderá tirar o que quiser daqui até a hora em que puder criar para si, com seu conhecimento e vontade, uma fabulosa riqueza. Quero ser um de vocês. Quero aprender essa maravilhosa ciência que pode criar tantos tesouros, respondeu Raimonde com voz rouca e rosto ardendo. Está bem. A partir de amanhã Uriel será o seu mestre, mas antes de deixar essa sala, jure pelo que lhe é mais caro no mundo, pela vida de seu pai e pela sua honra, que jamais relatará a ninguém, nem com uma única palavra e nenhuma insinuação, o que viu aqui e o que estão lhe ensinando. Raimonde fez o juramento exigido sem o menor vacilo. Depois, deixou que lhe vendasse os olhos e eles saíram do subterrâneo.
Capítulo 12. A partir do dia seguinte, Uriel passou a dar aulas a Raymond toda a noite. Ele era um habilidoso professor que sabia interessar o seu discípulo e manter a sua vontade de aprender. Raymond era por demais ignorante e inexperiente para perceber que estava sendo ludibriado e que, sob falso nome de alquimia, cabala e outros nomes pomposos, sua alma aos poucos estava sendo impregnada de ímpia heresia, uma culto material e imoral de desprezo por tudo que ele adorava até então. Agora Raymond ficara sabendo que Abdias e seu filho eram membros de uma sociedade secreta, na qual ele estava sendo preparado para ser aceito. Por 2 vezes, esteve nos aposentos do velho judeu e viu lá o seu segundo filho e sobrinha Maaca. Para sua grande surpresa, pareceu-lhe ter reconhecido em Maaca a mulher que vira em sonho na primeira noite de sua estada naquela casa. O preconceito de Raymond contra os judeus desapareceu completamente e com ele desapareceu também a sua simples e pura fé, suas opiniões sobre o pecado, o bem e o dever. Certa vez, respondendo à impaciente pergunta de Raymond sobre quando, enfim, ele seria iniciado, Uriel respondeu que no dia seguinte, à noite, haveria uma reunião dos adeptos e que, aproveitando a oportunidade, ele seria apresentado à Irmandade e admitido para prestar juramento. Raymond passou o dia agitado e nervoso. À medida que aproximava-se a hora marcada, foi dominado por um surdo temor e uma crescente tristeza sem motivo aparente. Esse estado depressivo atingiu seu apogeu quando Uriel entrou no seu quarto e olhou atento e irônico em seu rosto pálido e desolado. Está com medo? Está novamente sob a influência de contos de fadas? Perguntou ele com desprezo. Não. Não tenho medo de nada e estou pronto para segui-lo. Respondeu o conde, tentando dominar a doentia emoção. Dessa vez, pareceu a Raymond que o conduziam por um caminho diferente. Ouviu como atrás dele fechou-se uma porta e depois tiraram a venda de seus olhos. Raymond viu, então, que seguiam por uma estreita galeria subterrânea, iluminada por tochas presas na parede. A galeria descia serpenteando e alargando-se em salas circulares. A construção daquele labirinto provavelmente fora realizada nos tempos arcaicos, a julgar pelas dimensões das rochas ciclópicas utilizadas na obra e pelos sinais que apareciam ocasionalmente nas paredes, pintados com tinta vermelha ou esculpidos em relevo nas pedras, que Raymond tomou por letras hebraicas. Finalmente, pararam diante de uma porta de ferro ao lado da qual postava-se uma figura metálica em forma de touro alado com rosto humano. Raymond, que não tinha conhecimento algum de edificações assírias e dos monstros que eram colocados junto aos portões dos palácios, olhou para a estátua com terror sobrenatural. Aliás, nem teve muito tempo para pensar, pois a porta abriu-se sem ruído e eles entraram na sala do tesouro que ele já conhecia. Mas, dessa vez, a sala tinha sua aparência um pouco alterada. Os 2 recipientes com pérolas e diamantes desapareceram e a mesa estava coberta com uma toalha de tecido dourado, ricamente bordado com pedras preciosas. Sobre a mesa havia uma bandeja com 2 taças, uma delas, de ouro e brilhantes, estava cheia até a metade com um líquido púrpura, a outra, era simples, feita de ébano, em cujo conteúdo brilhava um líquido parecido com ouro derretido. Do outro lado da mesa havia um homem de vestes brancas e rosto coberto. Aproxime-se, neófito. Escolha uma das taças e beba disso desconhecido com voz surda. Uma delas lhe dará o prazer e a vida, a outra, o trabalho e a morte. Pegue, e que tudo aconteça conforme a sua escolha. Raymond vacilou por um instante e depois agarrou a taça de ouro e esvaziou-a num gole. Você escolheu sabiamente o prazer e a vida disso desconhecido. A taça negra representa a terra de cujas entranhas só é possível obter ouro com o suor do rosto. Mas, quando finalmente, o homem já segura nas mãos o líquido tentador e está pronto a levá-lo aos lábios,
A morte gela o seu braço cansado e a taça cai de suas mãos antes que os lábios consigam tocar seu conteúdo. Um tremor nervoso passou pelos membros de Raymond. O líquido que tomou correu como torrente de fogo pelas suas veias, enchendo de energia e despertando nele um selvagem desejo de prazeres e emoções jamais sentidas. E agora, disse Uriel, deve seguir sozinho o seu caminho. Você me encontrará no santuário junto à estátua do grande Deus. Uriel amarrou as mãos de Raymond de forma tal que ele podia mover com dificuldade somente uma delas e, em seguida, abriu uma porta tão bem camuflada na parede que era impossível até suspeitar de sua existência. Raymond entrou num pequeno e mal iluminado corredor abobadado, no fim do qual via-se uma cortina púrpura. Atrás da cortina entrou numa sala arredondada e bem iluminada. Em todo lugar havia pilhas de ouro e pedras preciosas. Dessa vez, o olhar do cavalheiro passou indiferente pelos tesouros e fixou-se na larga porta que ficava do outro lado da sala. Na soleira daquela porta, sobre almofadas púrpuras havia uma mulher deitada. Somente uma leve gaze cobria suas formas maravilhosas. Os cabelos soltos cobriam-na como uma capa sedosa, em sua testa tinha um fio de pérolas e um véu ocultava o seu rosto. Quando Raymond aproximou-se, a mulher levantou o corpo sobre o cotovelo e ofereceu-lhe uma taça cheia de um líquido fumegante que emitia um forte aroma. Ao mesmo tempo, ele notou que na outra mão ela segurava um longo estilete de lâmina reluzente. Após um instante de hesitação, Raymond afastou a taça e quis passar por cima do obstáculo que o impedia de seguir adiante, mas a mulher levantou ameaçadoramente o estilete. Ninguém passa por essa porta sem antes beber da laça ou morrer aqui, disse ela com voz estridente, olhando Raymond com hostilidade. O conde quis pegar a taça, mas a mulher afastou a sua mão, e disse com um sorriso cínico. Você deve comprar o vinho. Dê-me o seu camisolão. Raymond quase maquinalmente deixou que lhe tirassem o camisolão de seda e bebeu da taça. Então, a mulher deixou passar, levantando o pesado cortinado baixado atrás dela. Ele entrou numa segunda caverna ampla e redonda, cheia dos mesmos tesouros da primeira caverna. Além de ouro e pedras preciosas, ainda havia ali armas valiosas, prataria com ouro e pedras preciosas de uma riqueza jamais vista. Junto à nova porta havia uma outra mulher com uma taça e uma espada nas mãos. Ela também ofereceu a bebida e exigiu seu pagamento. Desse modo, Raymond passou seguidamente por seis salas cheias de fabulosas riquezas. E quando pisou a soleira da última sala, já não tinha nada que pudesse dar em pagamento. Mas isso não o incomodou. Seu corpo ardia como em fogo. O brilho do ouro, a forte iluminação e os aromas sufocantes que enchiam as cavernas provocavam-lhe tontura. Ele saiu cambaleando como um bêbado da última gruta e viu-se numa sala 2 vezes maior que as anteriores e também muito bem iluminada. No fundo daquela nova sala havia um trono sobre alguns degraus. Ao seu encontro saíram algumas pessoas em trajes tão sumários quanto os dele. Apenas traziam sobre os ombros capas vermelhas e suas cabeças estavam enfaixadas com cachecóis pretos. Eles cercaram Raymond e começaram a enfeitá-lo. Colocaram em seu pescoço um largo colar, na cintura colocaram um cinto brilhante e nos pés calçaram sandálias douradas. Depois, jogaram sobre seus ombros uma capa púrpura e uma coroa sobre a cabeça. As cordas que o prendiam foram retiradas. Naquele instante, de uma galeria lateral, saiu um bando de mulheres enfeitadas de joias. Seus rostos estavam cobertos por véus e elas seguravam tamborins sobre a cabeça. 4 delas levavam uma grande liteira dourada, que colocaram no chão diante de Raymond. Os homens obrigaram o rapaz a entrar na liteira, depois levantaram-no e colocaram-na sobre os ombros. As mulheres os cercaram. Iniciaram uma dança selvagem e cantaram em coro. Glória! Glória a ti,
Rei Salomão. Suas 500 esposas o saúdam e o conduzem à rainha de Sabá, que veio admirar o seu poderio e junto oferecer com você um sacrifício ao verdadeiro Rei do Universo, o Anjo Negro, de nome Lúcifer. Nota: Rainha de Sabá, rainha do reino de Sheba, ou Sabá, segundo as tradições judaicas e islâmicas, região situada ao sul da Arábia, no extremo oriente do Mar Vermelho, na atual região do Iêmen. Diz a lenda que a rainha de Sabá, Maqueda, conhecendo a fama do rei Salomão, resolveu fazer-lhe uma visita, mas enviou-lhe presentes com antecedência, a fim de impressioná-lo. Teve um filho com ele chamado Menelik, que fundou o reino da Etiópia. A procissão seguiu através da galeria e passou para um colossal subterrâneo, iluminado por inúmeras tochas. Em frente à entrada, sobre uma elevação de vários degraus, havia um pedestal de pedra negra, acima do qual elevava-se a figura de um ídolo, meio humano, meio animal, de gigantescas dimensões. A estátua tinha um torso feminino, cabeça e pés de bode, e atrás de seus ombros viam-se enormes asas. Entre os chifres do monstro estava fixada uma tocha acesa e nas cavidades oculares ardia uma chama avermelhada. Aos pés do ídolo havia uma mulher semideitada, coberta por uma gaze transparente e prateada. Trazia na cabeça uma coroa idêntica à que colocaram em Raimonde. Suas formas elegantes e maravilhosas destacavam-se em relevo sobre fundo negro. No chão, aos pés dos degraus, num dos quais estava parado um homem de traje branco, estava jogado um grande crucifixo de ébano. De ambos os lados do ídolo, postavam-se homens com capas vermelhas ou negras, enfeitados de joias. A leteira foi baixada a alguns passos do ídolo e Raimonde foi conduzido ao sacerdote. Aproxime-se, disse ele. Traga uma oferenda e adore o grande Deus Lúcifer, o primogênito do céu, criador da matéria visível e misericordioso soberano da terra. Ele ordena-lhe que se delicie, liberto de todos os vãos preconceitos, permite considerar todos os prazeres terrenos como de sua inalienável propriedade e autoriza obtê-los por qualquer meio. O mal é apenas uma ficção, qualquer castigo é uma injustiça, pois tudo o que pode servir para dar prazer ao homem pertence-lhe legitimamente. Obter prazer da carne significa adorar a Lúcifer, acumular ouro e, com a ajuda deste, submeter aos próprios pés os imbecis com suas infantis dores de consciência significa glorificar o seu poder. Jure fidelidade a Lúcifer e renega aquele a quem adoram os fracos e cujo símbolo é a cruz. Pálido e mal conseguindo respirar, Raimonde ouvia aquele discurso sacrílego. O teor daquelas teorias impias ele já conhecia das aulas de Uriel, mas pela primeira vez ouvia aquele veneno em sua forma mais pura e resumida, como o fazia o sacerdote de Lúcifer. Então, percebeu o abismo em que estava prestes a cair. Apesar de sentir-se estranho e excitado, na mente obscurecida de Raimonde surgiu a lembrança de Elisa, do pai e da pura e sagrada fé de sua vida passada. Vendo que o conde ficara calado, o sacerdote disse, após um instante de silêncio: Você vacila em adorar Lúcifer? Aproxime-se, cuspa 3 vezes naquele símbolo, rompa de vez com seu estúpido passado e todos os prazeres do amor e da riqueza serão a sua recompensa. Mas, em vez de aproximar-se, Raimonde recuou e pôs ambas as mãos na cabeça. Pela última vez, a razão, a fé e o amor pela esposa lutaram dentro dele. Não! Gritou ele com voz rouca. Não quero executar esse nojento sacrilégio. Não quero nem a sua companhia e nem o seu Deus. O que vocês professam e exigem só pode ser feito pelos servidores do inferno. Raimonde voltou-se para fugir daquela sala, mas foi agarrado. Pelas fileiras dos presentes correu um baixo e malévolo riso. Seu estúpido, cego e louco! Disse o sacerdote. Não me diga que imagina que pode chegar até aqui para depois recuar? Então, saiba que só sairá desta sala morto ou servidor de Lúcifer. Prefiro morrer.
cabe a você a escolha de tornar-se vítima de sua própria estupidez. No mesmo instante, a cortina negra que ocultava parte da sala afastou-se mostrando uma cruz cercada por 12 homens. Eles caíram sobre Raymond e, num instante, ele foi amarrado. Arrancaram-lhe a capa e a coroa e uma chuva de pancadas caiu sobre as suas costas desnudas. Depois, apesar de seus gritos desesperados, arrastaram-no até a cruz para crucificá-lo. Com esforço sobre-humano, Raymond conseguiu escapar das mãos de seus carrascos. O sangue escorria por todo o seu corpo. O poderoso instinto de sobrevivência superou naquele instante todos os outros sentidos. Enlouquecido pela dor e pelo horror, ele correu para a cruz, cuspiu furiosamente nela e desabou sem forças no chão. Imediatamente, a mulher deitada aos pés do ídolo saltou do seu lugar e, com a ajuda de algumas dançarinas, ergueu Raymond e levou aos lábios dele um frasco cujo conteúdo agiu sobre o conde como um choque galvânico. A dor passou instantaneamente e ele levantou-se como em febre. A vida parecia abandoná-lo, mas o cérebro, entretanto, mantinha uma clareza doentia. Sob o som de canções e tamborins, vestiram-lhe novamente a capa e a coroa e junto com a mulher, que chamavam de Rainha de Sabá, conduziram-no ao trono que ficava na sala contígua. Todos os presentes os cumprimentaram. Depois, começou um banquete que logo transformou-se numa orgia tão louca que Raymond jamais vira nem em sonhos e que imediatamente fê-lo esquecer-se de tudo. Exausto e quebrado de corpo e alma, Raymond perdeu os sentidos e não viu como os membros daquela seita ímpia abandonavam silenciosamente a sala do banquete. Logo, perto do conde desfalecido ficaram somente Abdias, Uriel e Maaca. Amanhã mesmo notificarei Misael que a sua ordem foi cumprida e que o orgulhoso conde recebeu o troco na mesma moeda, disse Uriel, olhando zombeteiro para o corpo pálido e surrado de Raymond. Nem tanto. Ele precisa ainda pagar pela ofensa a Rebeca que se lava somente com sangue, observou Abdias, e uma expressão puramente diabólica distorceu a sempre tranquila e venerável face do ancião. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Maaca, encostada na mesa, ouvia a calada conversa dos homens. Aquelas últimas palavras fizeram-no endireitar-se e colocar a mão no ombro de Raymond. Parem. Protesto contra o assassinato deste homem. Ele me pertence e eu vou guardá-lo. Maaca tem razão. Enquanto ela quiser guardá-lo para si, não temos direitos sobre ele. Evidentemente, ele próprio tentará de tudo para Maaca cansar-se dele e cair definitivamente nas nossas mãos. Agora, meu filho, chame os criados e ordene que levem o conde ao meu laboratório. Quando Raymond voltou a si, estava deitado no seu leito. Sentia-se fraco e cansado, mas sem dor alguma e, no primeiro instante, não lembrava de nada. Seu olhar sem vida vagava distraidamente pelo quarto. De repente, viu junto à mesa uma mulher enrolada num véu. Ela preparava uma bebida numa taça, conversando a meia voz com um velho visivelmente preocupado, o escudeiro Eckgard. A mulher tentava convencer Eckgard de que o atentado à vida de seu amo não teria consequências fatais, que o tio dela responsabilizava-se por sua vida e que incumbiu-a de dar daquele remédio ao paciente até a sua volta do palácio do Pachá. Por fim, sugeriu ao escudeiro que fosse até o cavaleiro Ried, que estava muito preocupado com o irmão. À medida que ela falava, a memória voltava a Raymond, despertando em sua alma os sentimentos mais contraditórios. O sacrilégio cometido incutia-lhe medo e horror. Mas o furacão de desordenados prazeres e a satisfação carnal que suportou fizeram-no encarar a vida passada como algo pálido, pobre e mesquinho. Elisa, com seu olhar inocente, com sua graça e timidez virginal, parecia-lhe agora somente uma fraca sombra da vida em comparação com a bacante devassa que dividiu com ele a sua glória efêmera. Em sua memória ressurgiram vivamente as cenas de orgia,
nas quais ele desempenhou o papel de rei, e o seu olhar faiscante fixou-se na mulher que aproximava-se dele com a taça nas mãos. Sim, aquela deve ter sido a própria rainha de Sabá. Aquelas mãos de contornos clássicos, aquele andar suave e o olhar apaixonado e demoníaco, tudo indicava que era ela. Aqueles mesmos cabelos cheios e sedosos que a cobriam como uma capa real quando estava deitada aos pés do ídolo. Raymond bebeu obedientemente o líquido revigorante e depois, vendo que Kierkegaard não se encontrava no quarto, puxou a judia para perto de si com um gesto corajoso e descobriu-lhe o véu. Era Maca. Sucumbindo novamente à sua beleza diabólica, Raymond apertou-a contra o peito e beijou-a apaixonadamente. Ela não ofereceu resistência e, por sua vez, retribuía-lhe os beijos. De repente, ouviu-se um grito duplo. A judia escapou dos braços do rapaz e fugiu, deixando Raymond frente a frente com Arnulf e Kierkegaard, que olhavam com indignação. Fazendo um sinal para Kierkegaard sair do recinto, Arnulf aproximou-se do leito, cruzou os braços e disse severamente: "Vejam só. Você, numa peregrinação e a poucos passos do Santo Sepulcro, entrega-se à depravação e suja-se pelo contato com uma imunda judia. Não tem vergonha, Raymond? Como terá coragem de beijar com esses lábios maculados a sua inocente esposa? Onde esteve o dia e a noite inteira? Procuramo-lo em todos os lugares. O judeu nos disse que encontrou-o pela manhã desacordado na rua. Você estava nu e todos os seus pertences tinham desaparecido. Confesse, o que lhe aconteceu?" "Eu estava numa casa noturna, jogando dados e não me lembro de nada do que aconteceu depois. Aliás, não preciso dar satisfações a ninguém dos meus atos", concluiu Raymond com irritação. Arnulf mediu-o com um olhar frio de desprezo. "Longe de mim pretender exigir de você um relatório dos indignos segredos de que você se cercou, ou interferir em suas aventuras amorosas. Vim para avisá-lo que 3 dias atrás o Pachá de Jerusalém informou aos romeiros que amanhã partirá para Jaffa um destacamento de soldados, sob cuja proteção poderemos chegar em segurança ao porto. Se quiser ir conosco, esteja na hospedaria ao amanhecer." Sem esperar pela resposta, Arnulf voltou-se e saiu do quarto. É difícil descrever o estado de espírito em que ficou Raymond após a saída do irmão. A notícia da partida dos peregrinos na manhã do dia seguinte foi para ele totalmente inesperada. Com o seu estado físico e a dor que sentia ao menor movimento, seria difícil empreender uma caminhada tão difícil e, ao mesmo tempo, a ideia de ficar sozinho naquele país longínquo deixava-o horrorizado. Não, ele precisava partir de qualquer jeito. Mas, será que o deixariam ir depois de tudo o que tinha acontecido? Ele entregou-se de corpo e alma à irmandade satânica e não podia mais dispor de si mesmo. Naquele momento difícil, ele não tinha a quem recorrer, não tinha com quem dividir a sua desgraça. Com amargura e desespero lembrou-se do pai. O que não daria naquele momento para cair nos braços dele e confessar-lhe tudo? Lágrimas quentes jorraram de seus olhos e ele caiu em pranto convulsivo, cobrindo a cabeça com os travesseiros. De repente, Raymond estremeceu e endireitou-se. Lembrou que no banquete dos adoradores de Lúcifer tinha visto Beowulf. Obviamente ele também era membro daquela sociedade nojenta. Com ele poderia falar abertamente. Precisava saber dele se partiria no dia seguinte, precisava pedir-lhe um conselho. Raymond já queria chamar Kierkegaard e mandá-lo buscar Beowulf quando este, parecendo adivinhar o seu desejo, apareceu sozinho. A aparência de Beowulf estava péssima. Nas profundas olheiras e no rosto pálido esverdeado apareciam nitidamente os vestígios do banquete diabólico. "Preciso muito falar com você." "O próprio Deus mandou para cá, Beowulf," exclamou Raymond animado. "Ou foi o diabo, que importa?"
Mas, diga-me o que quer de mim? Perguntou Beowulf, sentando-se ao lado do conde. Raymond contou-lhe como o deixava preocupado a partida do irmão. Depois, perguntou se Beowulf também partiria de Jerusalém e pediu-lhe uma opinião do que fazer. Aquele pensou por instantes. Vou ficar mais um pouco por aqui, mas, você, mesmo que quisesse, não poderia partir. Sua teimosia imbecil valeu-lhe uma surra tal que não vai se recuperar senão em 2 semanas. Além disso, aproxima-se o tempo das solenidades anuais da Irmandade e não vão deixá-lo partir antes das 2 festividades particularmente importantes e interessantes. Depois disso, eu e alguns outros membros cristãos vamos partir de Jerusalém e você poderá juntar-se a nós. Não corremos perigo algum como os outros peregrinos, pois a Irmandade nos protegerá. Portanto, se quiser ouvir o meu conselho, então diga ao seu irmão que ficou devendo tanto a Abdias que este está mantendo-o aqui como refém. Além disso, peça através dele que o seu pai envie-lhe dinheiro para Jaffa em nome de um rico mercador sarraceno, que tem negócios com a nossa casa comercial. Este mercador trará o dinheiro a Jerusalém e, só então, você poderá voltar para o teto paterno e conjugal. Chega, acabe com esse ar abatido. Nossa Irmandade também tem o seu lado bom. O culto a Lúcifer é confortável e as esposas do rei Salomão são belas, sem contar a rainha de Sabá, que é simplesmente encantadora. E Beowulf soltou um riso alto e zombeteiro. Raymond, com dor no coração, seguiu o seu conselho sem prestar atenção ao desespero do velho Equigard quando ele soube que o seu amo ficaria em Jerusalém. Ao amanhecer, superando corajosamente a dor que o incomodava, Raymond foi até a hospedaria dos peregrinos. A caravana já estava pronta e somente aguardava o sinal do comandante do destacamento para partir. Arnulf ouviu friamente a explicação do irmão, levemente embaraçado. Depois, pulou na cela e disse, fazendo um sinal de despedida com a mão. Portanto, até logo. Se essa for a vontade divina, entregarei a sua carta ao Sr. Wolfram. Mas, o que vou dizer a Elisa, quando passar por Veneza? Não diga nada. Eu mesmo me entenderei com ela quando voltar para casa, respondeu Raymond, abaixando a cabeça. Naquele momento, soou a corneta. A caravana partiu e logo desapareceu na curva da estrada. Um amargo sentimento de solidão apertou o coração de Raymond, causando-lhe uma dor física. Ele sentia cortarem-se os laços que o prendiam à pátria e que agora ele estava como um barco sem leme jogado no meio do mar tempestuoso. Cabisbaixo e triste, Raymond voltou para casa onde o aguardava Uriel. O jovem judeu tentou distrair o conde com piadas e depois deu-lhe uma bebida que fê-lo adormecer num profundo sono. Capítulo 13. Passaram-se algumas semanas. Raymond restabeleceu-se completamente e recobrou a cor saudável do rosto, mas já não possuía a antiga animação e alegria. Preocupado e apático, ficava por dias inteiros deitado no sofá, pensando sobre o passado e o futuro que lhe pareciam igualmente sombrios. Uriel continuou dando-lhe aulas de astrologia e magia, mas já não podia gabar-se da evolução de seu discípulo. Raymond não tinha paciência suficiente para trabalhos longos e tenazes. As únicas coisas que o mantinham interessado eram a perspectiva de aprender a fazer ouro e a companhia de Beowulf. Parou de jogar e visitar a casa de jogo. Queria ficar livre assim que recebesse o dinheiro que pediu ao pai. Além disso, sua atração pelo jogo de dados desapareceu repentinamente. Raymond não compareceu à nova reunião dos adoradores de Lúcifer, mas como lembrança daquela noite memorável restou-lhe o amor de Maca, o que lisonjeava bastante o seu ego. Raymond era por demais jovem e impulsivo para ignorar a posse de uma mulher tão linda quanto a jovem judia. Somente o ciúme e as pretensões dela irritavam-no às vezes.
Havia momentos em que a paixão avassaladora de Maaka tornava a Zília asquerosa. Nessas ocasiões, diante dele erguia-se a pura imagem de Elisa como uma visão resplandecente de uma tranquila felicidade. Certa noite, uns 2 meses após a partida de Anuf, Raymond e Uriel estudavam como de costume as ciências ocultas. O judeu explicava ao seu discípulo a possibilidade de invocar qualquer pessoa e deu a entender que o seu poder nesse sentido era ilimitado e que, se o conde quisesse, ele podia invocar qualquer um dos grandes homens tanto dos séculos passados quanto do presente. Mas Raymond era por demais ignorante e supersticioso para sua época para tirar proveito daquela proposta. Ele nem ousava persignar-se, pois desde a sua renegação parecia-lhe que entre ela e Jesus Cristo abrirá-se um profundo abismo. O conde rejeitou terminantemente qualquer invocação, dizendo inocentemente que temia os defuntos e não tinha qualquer interesse nas pessoas sepultadas há séculos. Mas acrescentou: ficaria muito agradecido se você pudesse me dizer o que faz e pensa uma certa pessoa muito querida. Isso é muito fácil, respondeu Uriel, que se divertiu com a resposta do conde. Mesmo o seu desejo. Posso até realizar agora. Ele foi para o seu quarto e trouxe de lá uma caixa, da qual retirou um círculo metálico e um frasco com um líquido escuro e denso. Então, disse a Raymond para segurar o frasco, pensar na pessoa que gostaria de invocar e depois despejar o líquido no círculo. Quando o conde fez o que lhe foi mandado, o judeu inclinou-se sobre o disco e começou a examinar os fios de líquido que espalhavam-se aleatoriamente pela superfície. Você pensou em uma mulher que lhe é muito próxima? Sim, a minha esposa. Ela pensa em mim? Um sorriso zombeteiro passou momentaneamente pelo rosto de Uriel. Sua esposa? Então, conde, devo lhe informar que entre vocês interpõe-se uma pessoa que pode substituí-lo no coração da condessa. Em todo caso, vejo que ela corre perigo de um amor fatal. Um forte rubor cobriu as faces de Raymond. O que está me dizendo? Será que Elisa teria coragem de amar outra pessoa? Quem é o miserável? Isso eu não sei. Vejo somente fatos e não rostos. Mas se você tem o poder de invocar pessoas falecidas há centenas de anos, como não consegue ver o que faz nesse instante uma pessoa viva? Observou Raymond num tom insatisfeito. Vejo o que a condessa está fazendo no presente momento, mas não o que ela pensa. Então, olhe melhor. Quero saber o que acontece por lá. Certo. Tem algum objeto dela? Raymond trouxe um medalhão com o retrato e a mecha de cabelo de Elisa. Ao olhar o retrato, Uriel estremeceu e seu rosto pálido cobriu-se de rubor febril. Em seguida, tirou da caixa uma cuba de cristal, encheu-a de água, jogou dentro uma pitada de um pó branco e, apertando com ambas as mãos, inclinou-se sobre o recipiente. Olhou longamente para a água que adquiriu uma coloração azulada, ficou agitada e faiscante. Esta observação absorveu tanto que pareceu ter se esquecido do conde. Raymond, emocionado, não notava a expressão apaixonada que reluzia nos olhos escuros de Uriel. Finalmente, o judeu deu-lhe uma completa descrição do quarto de Elisa na casa dos Falery e acrescentou: a condessa está bordando uma toalha de seda e perto dela está uma dama muito bonita num vestido de brocado verde. Ambas estão alegres e rindo. Aquela deve ser a Giovanna, pensou Raymond. Ele pediu a Uriel que continuasse a olhar, mas sem resultado. O judeu disse que estava cansado e saiu. A partir daquele dia aconteceu uma estranha mudança nas relações entre o conde e Uriel. Raymond sentia medo e respeito pelos conhecimentos do judeu, enquanto aquele odiava-o em segredo. Uriel tornava-se cada vez mais sombrio e circunspecto, por dias inteiros não saía do seu quarto e passou a faltar às aulas. Tal circunstância não incomodou em nada Raymond, cuja cabeça estava ocupada com coisas totalmente diferentes.
O medo de perder o amor de Elisa perseguiu como a um pesadelo e o desaparecimento estranho do medalhão com o retrato dela considerou como um mau sinal. No início, suspeitou de Maaka que a cada dia tornava-se mais caprichosa, ciumenta e exigente, mas, por fim, convenceu-se de sua inocência. Raymonde aguardava com febril impaciência a resposta do pai, firmemente decidido a partir assim que pagasse sua dívida com Abdias. Com esse estado de espírito, ficou sabendo num misto de terror e satisfação que uma das festividades, no qual era necessária a sua presença, seria realizada nos próximos dias. Todos os horrores que, sem dúvida, aconteceriam por lá, eram-lhe repulsivos. Entretanto, um pressentimento de que veria algo incomum e passaria por novas e desconhecidas sensações, atraía sua natureza ávida por fortes emoções. No dia combinado, Uriel foi buscá-lo e com as habituais precauções levou-o ao subterrâneo, onde obrigou-o a entrar num pequeno quarto iluminado somente por uma tocha. Lá, Beowulf aguardava-o. Deixa aos seus cuidados o seu compatriota. Instrua-o e cuide dele, disse Uriel, saindo imediatamente do quarto. Beowulf abriu um baú de madeira e tirou de lá vários objetos que colocou sobre a mesa. Depois, voltando-se para Raymonde, disse: Despasse rápido e vista esta capa vermelha, o cinto metálico, as sandálias e coloque na cabeça este aro com chifres. Raymonde obedeceu calado. Mas, quando começou a amarrar as sandálias, notou que na sola destas estava desenhada uma cruz vermelha. O que significa isso? Perguntou ele, cerrando o sobrolho e mostrando a sandália a Beowulf. Significa que vencemos todos os preconceitos, respondeu este calmamente, ajeitando sobre os seus ralos cabelos louros o aro dourado enfeitado na testa por 2 chifres curvos. Um forte rubor cobriu o rosto de Raymonde. Por que não me avisou da armadilha, do abismo em que caí tão cegamente? O seu silêncio foi, positivamente, indigno. Beowulf riu alto. Uma depravação refinada também é um tipo de ciência. Sim, a ciência da decadência. Interrompeu o conde. Talvez. Mas você não pode negar que passou por tal intensidade de sensações e emoções tão fortes, que depois disso a vida comum parece descorada. A festividade noturna de hoje prepara-lhe muitas surpresas, pois você ainda não viu como invocam o nosso Senhor. Que Senhor? O Satanás, naturalmente. Raymonde recuou um passo. Você está brincando ou zombando de mim? Será possível que vai aparecer o próprio Satanás? Em pessoa. Aliás, vai ver com seus próprios olhos. Nesse caso, não vou. Ouça o meu conselho. Seja sensato se quiser evitar problemas. Você já sabe que por aqui ninguém está brincando. Portanto, vamos andando. O pessoal já está se reunindo. Sem esperar resposta, Beowulf apressadamente arrastou consigo. Eles entraram no amplo subterrâneo, onde da última vez estava o trono de Salomão. Agora, naquele lugar havia uma mesa luxuosamente servida, vergando-se sob o peso da preciosa prataria e cercada por grandes candelabros de prata ainda apagados. A enorme caverna contígua já estava apinhada de gente. De ambos os lados do ídolo estendiam-se longas fileiras de homens em trajes idênticos aos de Raymonde. Misturados aos homens havia mulheres em saias curtas e listradas. Pesados braceletes enfeitavam seus braços e os pés. Os cabelos estavam soltos, na cabeça usavam coroas de flores e nas mãos seguravam tamborins. Raymonde e seu companheiro postaram-se na frente. O conde nem teve tempo de situar-se quando Maaka aproximou-se dele e agarrou-o pela mão. De repente, no profundo silêncio que reinava na sala, repercutiram fortes sons de fanfarras. A cortina preta,
que da última vez ocultava uma cruz, abriu-se da porta do fundo do subterrâneo, que o conde não tinha notado da vez anterior. Surgiu uma estranha procissão. Soprando alto as cornetas, apareciam aos pares uns pequenos, repulsivos e monstruosos seres com membros cobertos de pelos, enormes cabeças e rostos desfigurados. Atrás deles, seguia um grupo de velhas, em sua maioria completamente nuas, com rostos enrugados, repulsivos e repugnantes, nos quais refletiam-se todas as paixões animais. Numa das mãos elas que seguravam maços de varas de marmelo em forma de vassouras e na outra agitavam um certo saco. Quem são esses seres? Sussurrou Raymond, inclinando-se as costas de Maaca para Beowulf. São bruxas, respondeu também baixinho. Raymond sentiu que um suor frio apareceu em sua testa e os cabelos arrepiaram-se de horror. Mudo de medo ele olhava para a repugnante procissão que desfilava à sua frente. Em seguida, passou lentamente um enorme bode preto cavalgado por uma mulher enrolada em capa vermelha. Ela segurava nas mãos um galo preto. Depois do bode seguiram repulsivos velhos, segurando nas mãos algo parecido com tambores. Novamente monstros e defeituosos fechavam a procissão. Entretanto, o terror vedou a boca de Raymond quando dele aproximou-se uma velha repulsiva e começou a besuntá-lo com uma pomada mal cheirosa. Sentindo o contato daquelas mãos frias e ossudas, Raymond fechou os olhos e murmurou: Deus Todo-Poderoso, salve-me! A bruxa recuou de um salto para trás como se tivesse sido mordida. Um tique repulsivo desfigurou seu rosto enrugado. Em seguida, agarrando a vassoura, ela desferiu vários golpes furiosos em Raymond, repetindo: Isso é pela sua oração. Isso é pelo seu Deus. O surdo gemido que o conde deixou escapar foi abafado pelo barulho que se elevou de uma das últimas fileiras. Uma voz masculina gritava irritada: Você me besuntou mal, maldita bruxa. Não estou sentindo a pomada. Você não a preparou direito. A bruxa se justificava com voz estridente. As opiniões divergiram e já se preparava a briga quando os monstros interferiram. Eles agarraram a bruxa e cobriram-na de pancadas por falta de capricho. O reclamante foi novamente besuntado e restabeleceu-se a paz. O corpo de Raymond ardia como em fogo. Pontadas dolorosas passavam por sua pele, a respiração tornou-se pesada. Parecia até que seus cabelos estalavam e eriçavam-se. O rapaz olhou em volta, preocupado. Os rostos de todos os presentes ardiam e neles lia-se claramente as desenfreadas paixões animais. Ele realmente estava num agrupamento de demônios. O repugnante mau cheiro, misturado ao odor de enxofre e algo mais que ele não conseguia determinar, enchia agora a caverna. De repente, uma nova visão absorveu toda sua atenção. Pela mesma porta de onde saiu o cortejo, entrou um homem conduzido por duas bruxas. Ele estava totalmente nu e somente um capuz preto sobre a cabeça ocultava-lhe o rosto. Todos inclinavam-se à sua passagem. Ele parou diante do ídolo, no mesmo lugar molhado com o sangue do bode que fora ocupado por um caldeirão e onde ainda aparecia um montinho de cinzas. Erguendo ambas as mãos, o desconhecido começou a girar com incrível velocidade no centro do círculo, formado pelas bruxas que sentaram-se à sua volta. Naquele instante, todos os fogos foram apagados, exceto a tocha que ardia entre os chifres do ídolo. A luz avermelhada da tocha provocava reflexos sangrentos no corpo branco e esguio do desconhecido, que não parava de girar, serpenteando como uma lagartixa ao ritmo do estranho canto dos presentes. De tempos em tempos, as mulheres batiam nos tamborins e estas batidas eram acompanhadas pelo som estridente de um sino proveniente de alhures. Algo indescritivelmente maléfico pairava no ar e obrigava a prender a respiração. Raymond olhava como hipnotizado para o desconhecido.
Quando notou que, ao girar, o corpo branco daquele homem começou a escurecer, achou que estava enlouquecendo. Ao mesmo tempo, ouviu-se um assobio agudo. Fortes lufadas de vento passaram com ruído pela caverna. As paredes trepidaram e pelo ar esvoaçaram estranhas sombras negras, batendo pesadamente as asas como pássaros gigantescos. De repente, o estranho dançarino parou a sua louca dança. Num pulo subiu no colo do ídolo e, agarrando a corda, começou a tocar um sino, supostamente oculto nas costas do monstro. Sons profundos e trêmulos inundaram o subterrâneo. Ao mesmo tempo, o canto tornou-se mais alto e estridente, ressoaram os tamborins, ribombaram os tímpanos e tocaram as cornetas. Todo aquele barulho infernal deixou Raymond meio tonto e ele talvez até tivesse caído se seus vizinhos e Maca não o segurassem. Quando a fraqueza dissipou-se e Raymond recuperou a visão, viu que um estranho e terrível ser estava parado no colo do ídolo e continuava a tocar o sino. O conde não teve dúvidas que aquele era o próprio diabo, no qual provavelmente deve ter se transformado o homem encapuzado. Algo semelhante a uma penugem preta e brilhante cobria todo o corpo daquele ser. Sua cabeça agora estava descoberta e dava para ver um rosto totalmente preto de uma beleza maléfica. Da testa elevavam-se 2 chifres curvos, negros e fosforescentes. Além disso, a multidão fora aumentada com novas pessoas que Raymond não tinha visto antes, ou seja, homens e mulheres de aparência maligna que saíam dos cantos escuros do subterrâneo e avançavam lentamente. A multidão abria-se ante eles, dando-lhes uma grande passagem. Mais deslizando do que andando, passavam pela multidão lançando à direita e à esquerda olhares atentos. De repente, uma das mulheres separou-se do grupo e parou diante de Raymond. Era uma bela criatura, fina e esguia como uma cobra. Todo o seu corpo possuía uma palidez esverdeada e somente os lábios de vermelho sangue comprovavam que ela estava viva. Sob o olhar de estranho encanto, Raymond sentiu-se como paralisado. Tal deve ser a sensação da ave hipnotizada pela serpente. Um frio mortal passou pelas veias do conde e ele não resistiu quando a mulher agarrou-o pela mão e ficou ao seu lado, ocupando o lugar de Maca que, terrivelmente pálida, recuou tremendo com todo o corpo. Confuso e estarrecido, Raymond viu como o diabo ou seu representante pulou do colo do ídolo para o chão, soltando um grito agudo que agitou o ar e os nervos dos espectadores e, passando o braço pela cintura da mulher de capa vermelha, levou-a para a sala. Todos o seguiram. De tudo o que aconteceu em seguida, inclusive a orgia infernal que se prolongou madrugada adentro, Raymond guardou apenas uma vaga lembrança. A mulher que o escolheu causava-lhe nojo misturado a um louco terror. Seu olhar e seu toque pareciam lhe tirar a vida. Apesar do vinho fumegante que lhe serviam em profusão, um frio gélido começou a apoderar-se de seus membros e uma dor aguda incomodava-o. Finalmente, pareceu-lhe que ao fugir do terrível olhar das pupilas verdes, ele caía num abismo negro. Então, Raymond desmaiou. Quando voltou a si, estava deitando no sofá do seu quarto. Abdias, debruçados sobre ele, massageava seus braços e as têmporas com uma essência aromática. Você logo ficará bom. Mas, se preza pela vida, fique calado, murmurou Abdias ao ouvido de Raymond. Em seguida, oferecendo-lhe uma taça de vinho quente e muito aromático, saiu enquanto o conde adormeceu num sono profundo e revigorante. Ele acordou à noite. À sua volta reinava paz e silêncio. Somente o velho Equigat sentado junto ao seu leito, triste e preocupado, lia a meia voz suas preces. Vendo que Raymond abriu os olhos, o velho inclinou-se sobre ele e respeitosamente beijou-lhe a mão. Finalmente, meu senhor, vejo que recuperou o seu olhar habitual. Santa Mãe de Deus! Como fiquei assustado quando entrei para vê-lo ontem pela manhã. O senhor estava terrivelmente pálido e deitado como um morto.
Comecei a gritar tanto que o próprio Abdias veio acudir-me. Ele ordenou que lhe dessem um banho. Depois, massagearam-no com algo e o senhor abriu os olhos. Mas o seu olhar estava tão vago que pensei que o senhor tinha enlouquecido. O judeu deu-lhe algumas gotas de remédio e o senhor adormeceu. Oh, senhor Raimonde! Vamos embora daqui. O meu coração me diz que Deus deu-lhe as costas e que o senhor corre perigo de vida enquanto permanecer em Jerusalém. Tem razão, Eckgard. Não é bom ficar por aqui. Juro que se me recuperar desse desmaio, cujo motivo não consigo entender, partiremos de Jerusalém. Não fico aqui nem que tenha de ir a pé. Então, apertou com força a mão do velho e o seu juramento pareceu acalmá-lo totalmente. Raimonde, entretanto, restabelecia-se muito lentamente do terrível choque que o seu organismo tinha sofrido. Estava pálido e seu rosto, antes sempre fresco, tornou-se amarelado como cera. Além disso, passou a sofrer de terríveis alucinações. Às vezes, à noite parecia que no vão da janela ou junto ao seu leito aparecia a repugnante mulher que o possuíra na noite do sabate. Ele via como ela deslizava para ele, vazava-o com seu terrível olhar e agarrava sua mão com os dedos gélidos. Ele, então, começava a gritar, debatia-se, queria fugir e somente um profundo desmaio interrompia as terríveis crises. Nota: Sabate, Shabat, nesta trama, Rochester refere-se ao sabate como um conciliábulo de bruxos e bruxas que, segundo superstição medieval, se reunia no sábado, à meia-noite, sob a presidência do diabo para a realização de orgias. Originariamente, no entanto, Shabat significa o repouso sagrado que, segundo a lei de Moisés, os judeus devem observar no 7º dia da semana. O sábado judaico. Este dia de descanso dos judeus é contado desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Após tais alucinações, Raimonde ficava por vários dias nervoso, agitado, estremecendo ao menor ruído e sofrendo de insônia. Beowulf visitava Raimonde regularmente, mas eles nunca conversaram sobre aquele sabate noturno. Enfim, certa vez Raimonde perguntou-lhe se eles realmente tinham visto o diabo. Quem pode afirmar isso com certeza? Beowulf respondeu questionando e dando de ombros. Sei somente que a cada vez trazem um homem tão branco como você e eu. Este homem começa a girar como um verdadeiro demônio, torna-se preto e assume aquela terrível aparência satânica que você viu. Mas, é difícil dizer se realmente acontece a metamorfose ou se é apenas alucinação dos sentidos excitados dos presentes. Em geral, nessas reuniões acontecem coisas tão extraordinárias e incríveis que até desisti de pesquisá-las. Esses grandes mistérios aniquilam rapidamente a pessoa. Felizes daqueles que nem suspeitam da existência disso, observou Raimonde com amargura. Você tem razão. Mas, talvez essa vida limitada lhe dê sensações mais completas e extraordinárias do que uma existência longa e descolorida. Para falar a verdade, eu achava que você era mais resistente. Você parecia bem mais resistente. Provavelmente não se acostumou a essas reuniões. Finalmente, Raimonde foi um dia pela manhã aos aposentos de Abdias e ofereceu-lhe um documento que deixava para ele em garantia da dívida uma propriedade que recebera pessoalmente de herança de um parente distante. O judeu olhou-o longo e atentamente. Então, parta, disse ele, após um curto silêncio. Não estou retendo-o, senhor conde. Daqui a 3 dias saiu uma caravana com a qual pode chegar a Jaffa. Não preciso do seu papel e você não me deve nada. Veja. Estou rasgando o seu recibo. A quantia a qual você se refere não foi emprestada por mim, mas pela Irmandade, que é rica por demais para exigir de seus membros a devolução do ouro tomado. Além disso, você já pagou a sua dívida com o seu corpo e a sua alma. Portanto,
Fique com o seu ouro. Agora que já acertamos esse negócio, permita-me eu acrescentar o seguinte. Permaneça mudo como uma cova quanto ao que viu por aqui. A traição é punida com a morte e nenhuma força no mundo poderá salvar o traidor e delator. Não esqueça também que a Irmandade possui olhos, ouvidos e braços em todo o mundo e que você é obrigado sempre, e em todo lugar, a atender ao seu chamado. Raymond ouviu tudo em silêncio. A ideia de permanecer escravo e talvez encontrar-se dependente de algum judeu, por instantes provocou no espírito do orgulhoso rapaz uma ira descontrolada. Mas ele aprendera a dominar-se. Além disso, desejava mais do que tudo no mundo sair de Jerusalém. Quando voltasse ao seu país e começasse a viver novamente a vida normal, iria pensar em como agir. 3 dias depois, ele deixou Jerusalém. Em Jafá aguardava uma alegria inesperada. No mesmo dia de sua chegada, atracou um navio trazendo a bordo o mensageiro de seu pai, o fiel Lucien, com o dinheiro pedido e uma carta do conde, contendo as seguintes lacônicas palavras: Volte imediatamente se quiser que ainda o considere como meu filho. Capítulo 14. Arnulf deixou a Terra Santa e navegou para Veneza muito satisfeito com o que aconteceu ao irmão. O comportamento de Raymond dava-lhe novas esperanças. Ele achava impossível que a orgulhosa Elisa pudesse suportar calada ofensas tão cruéis como as escandalosas aventuras do marido com a judia, ainda mais quando tudo acontecerá durante a romaria ao Santo Sepulcro empreendida, por assim dizer, com o objetivo de agradecer a Deus por salvar a vida dela de um atentado provocado por culpa do próprio Raymond. Então, Arnulf resolveu assumir a tarefa de informar a Elisa de todos os malefícios do irmão. O destino, entretanto, parecia testar a paciência do cavaleiro Ried. A travessia realizou-se nas piores condições. Uma terrível tempestade quase destruiu o navio. Por fim, Arnulf desembarcou em Veneza completamente doente e atrasado em quase 3 semanas. Não quis hospedar-se na casa de Fúvio, pois contava ficar em Veneza somente para descansar e recuperar-se da desgastante viagem. Além disso, seria difícil para ele viver sob o mesmo teto que Elisa. Por isso, Arnulf optou por uma hospedaria. Agora a sorte sorria-lhe. Uns 2 dias depois da chegada, Arnulf viu Elisa e Giovanna. Elas passaram numa gôndola aberta. A condessa estava pálida e tinha uma aparência cansada. Uma expressão amuada e de tristeza aparecia claramente em seu rosto encantador. O coração de Arnulf encheu-se de terrível ciúme. Se Elisa estava tão triste e preocupada com a ausência de Raymond, então ele, Arnulf, a curaria radicalmente de seus sonhos amorosos. Ele quase adivinhou a verdade. Elisa realmente estava preocupada com Raymond, mas não no sentido que imaginava o cavaleiro. Na alma virginal e infantilmente pura de Elisa ainda não tinha nascido a paixão. O sentimento que tinha por Raymond, durante o restabelecimento deste, era fraternal, uma mistura de lembranças de infância, obrigações do dever e profunda simpatia pelo belo e arrependido rapaz que amava. Mas, não havia dúvidas que, se a partida de Raymond não tivesse refreado o desenvolvimento desse sentimento, esse ter-se-ia transformado em verdadeira afeição. Carinhosa e crédula, Elisa aguardava tranquilamente o retorno do marido, quando, de repente, uma série de terríveis pesadelos e visões confundiu a sua paz e incutiu-lhe pressentimentos sombrios sobre o destino de Raymond. Ela, entretanto, não contou nada a ninguém. O primeiro desses estranhos fenômenos revelou-se no retrato de Raymond que estava pendurado no dormitório de Elise e fora pintado pouco tempo antes da partida do conde por um jovem pintor, protegido de Giovanna, e destacava-se pela incrível semelhança com o original. A moça ordenou que pendurassem o retrato em frente à sua cama e, antes de adormecer, tinha por hábito ficar olhando a imagem do marido. Certa noite,
Após a habitual prece, Elisa deitou-se na cama. Não conseguia dormir e, como de costume, começou a olhar o retrato de Raymond. A lamparina acesa diante da imagem de Nossa Senhora iluminava tão bem a pintura que era possível distinguir, além dos traços do rosto, todos os detalhes do traje. Sem mesmo saber o porquê, Elisa sentia um certo nervosismo e preocupação. Sua cabeça estava pesada, sentia uma pressão no peito e um muito frio parecia passar por sua pele, gelando as suas mãos e os seus pés. Tentando superar a sensação doentia, Elisa enrolou-se no cobertor e, como o sono realmente não vinha, começou a pensar sobre o futuro e sobre a nova vida com Raymond no castelo Zappenstein, no Tirol, onde nem a maldosa condessa Ana nem a nojenta Greta poderiam semear a discórdia entre eles. Quando começou a imaginar os maravilhosos passeios a cavalo que fariam a dois nos arredores do castelo, o seu olhar, de repente, caiu inesperadamente sobre o retrato de Raymond. Ela viu, com profunda surpresa, que uma sombra negra cobriu a testa do rapaz, depois desceu até os olhos e, finalmente, cobriu todo o rosto como um capuz preto. Elisa, curiosa, sentou-se na cama e tentou entender o que poderia causar aquele estranho efeito óptico. De repente, a tela do retrato iluminou-se com uma luz vermelho-sangue, a sombra negra desapareceu e a figura de Raymond desenhou-se com tal relevo e vivacidade, que parecia sair da moldura. O rosto agradável do rapaz tinha sofrido uma terrível transformação. Estava mortalmente pálido e deformado por convulsões, as veias na testa incharam, os olhos injetaram-se de sangue e nos lábios apareceu uma expressão selvagem. Seu torso parecia desnudo e estava semi-coberto por uma capa púrpura. Nos cabelos cheios e desgrenhados havia uma coroa. Muda de medo e horror, Elisa ficou olhando para aquela visão. Ela fora discípula de 2 cientistas que a ensinaram a controlar os sentimentos e o nervosismo. Livrando-se rapidamente do estupor, pulou do leito e aproximou-se do retrato, mas de perto este não demonstrava nada de anormal. Raymond trajava, como de hábito, um camisolão de veludo e sorria pacificamente com a mão apoiada no cabo do punhal. Elisa acalmou-se, fez o sinal da cruz e voltou para a cama, murmurando: "Graças a Deus. Foi somente uma ilusão óptica." Mas, mal deitou-se e um tremor de pavor abalou-a. A visão apareceu novamente, só que dessa vez Raymond não estava sozinho. Ao lado do seu rosto desfigurado apareceu a fisionomia de uma mulher do tipo oriental, também com uma coroa na cabeça. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Elisa sentia-se como paralisada. O sentimento de horror e de repulsa que a invadiu foi tão grande que ela cobriu a cabeça com o cobertor e passou a recitar preces a Nossa Senhora. Mesmo assim, só conseguiu adormecer ao amanhecer. A luz do dia dissipou os horrores da noite e ela convenceu-se de que fora vítima de um simples pesadelo. O estranho é que desde aquela visão noturna Elisa passou a sentir por Raymond uma enorme raiva, perder a vontade de vê-lo e evitava olhar para o retrato. Esse inexplicável estado de espírito, que ocultava cuidadosamente dos parentes, já estava começando a dissipar-se aos poucos quando numa certa noite a visão se repetiu. Dessa vez, o fundo do quadro apresentava um negro precipício para onde Raymond caía, empurrado por uma mulher e por um homem cujo rosto iluminado por uma luz esverdeada respirava uma raiva puramente diabólica. Então, Elisa ficou tão desolada, que decidiu contar tudo aos seus amigos. Chamou Lareta e ordenou-lhe que a vestisse. A fiel camareira, assustada com a sua aparência pálida, perguntou se ela estava doente. Elisa tomou um copo de leite quente para recuperar a cor e foi direto ao quarto de Fúvio. O jovem veneziano estava sentado junto à janela em seu gabinete de trabalho, imerso na leitura de um arcaico manuscrito. À entrada de sua protegida, o rapaz deixou o rolo de pergaminho e estendeu-lhe amigavelmente a mão. "Sente-se, Elisa, e digo que fê-la vir visitar-me tão cedo."
Sente-se doente. Está com uma aparência muito doentia, acrescentou ele. Não consigo entender se estou ou não doente. Mas, uma coisa é certa. O meu estado é muito estranho e incompreensível. Comigo estão acontecendo coisas tão extraordinárias que resolvi consultá-lo. Talvez até eu tenha errado em ter ficado calada por tanto tempo. Com voz entrecortada pela emoção, Elisa contou-lhe sobre suas estranhas visões e acrescentou. Não tenho dúvidas que Raymond está correndo perigo de vida e que aconteceu uma desgraça com ele. Diga-me, Fúvio, imploro-lhe, o que pensa disso? O rapaz ficou pensativo. É verdade. Seu marido está seguindo uma trilha muito ruim e prevejo muitas desgraças para ele no futuro. Nesse caso está implicada alguma mulher? Ele está me traindo novamente, depois de ter jurado que amava somente a mim. Exclamou Elisa, com o rosto em fogo. Não. Eu não preciso dele. Quero divorciar-me daquele depravado que na Cidade Santa, perto do Santo Sepulcro, fica deliciando-se com um amor criminoso. Tenho certeza que o sentimento de repulsa e desprezo que ando sentindo, assim que começo a pensar nele, são provocados por suas aventuras, acrescentou ela, jogando para trás, num gesto nervoso, suas negras mechas. Fúvio olhou pensativo. Você deveria ter pena de seu marido e orar por ele em vez de condená-lo tão impiedosamente, respondeu, após um instante de silêncio. Qualquer pecado, qualquer transgressão das leis divinas trazem seu próprio castigo. Mas, lembre-se que terríveis tentações aparecem repentinamente na vida das pessoas. Aí daquele que entregar-se e deixar-se subjugar pelas próprias paixões. Ele pagará caro por isso. Às vezes, uma vida inteira é nada mais do que um prelúdio para tal momento decisivo que nos obriga a provar a força de resistência ao mal que conseguimos acumular na nossa alma. Nenhuma pessoa está livre desse terrível momento de provação. Esteja certa, Elisa, que tanto para você quanto para qualquer outra pessoa chegará esse momento de luta e somente a futuro poderá testar se você sairá vencedora. Digo-lhe isso para provar que o nosso dever é ser indulgente com os outros. Elisa, emocionada, ouvia-o com ar indeciso. Você quer me fazer entender que sou virtuosa somente porque ainda não caí em tentação e que, com o tempo, me entregarei às mesmas loucuras de Raymond? Fúvio riu, puxou para perto de si a moça e beijou o ar na testa. Não, não, minha querida. Deus me livre de supor coisas desse gênero. Espero que a nossa discípula saia vencedora de todas as provações que lhe prepara o futuro. Uma delas, sem dúvida, é Raymond. Apenas quis dizer que, até agora, sua vida transcorreu clara e tranquilamente e que o sentimento que lhe provoca o conde é ainda muito indeterminado para poder servir de escudo no caso de você encontrar outra pessoa que atraia e desperte em você uma daquelas paixões, cujo poder e perigo você nem suspeita. Ore, minha querida, para que Deus livre-a de tal provação ou lhe dê forças e um inabalável sentimento do dever, a fim de suportá-la dignamente. Mas, agora, seja bondosa, condescendente e paciente. O dever de uma pessoa sã é limpar e tratar os ferimentos do doente e ela deve fazê-lo com compaixão e nunca com nojo. Fúvio, você sabe tão bem indicar o caminho do dever e descrever o prazer que traz a consciência do dever cumprido, disse a moça, com os olhos brilhando de entusiasmo. Quero ser indulgente com Raymond por mais culpado que ele seja ante mim. Vou implorar as forças do bem para que me apoiem. Mas, Fúvio, você realmente acha que a oração é tão poderosa que pode afastar as tentações do nosso caminho? Não, minha querida. A oração não afasta as tentações, apenas o perigo de entregar-se a elas. Isso porque a oração extrai do fundo da alma a luz pura que reforça o corpo e clareia a mente.
E se a concentração do pensamento é suficientemente forte para obrigar a pessoa a esquecer do próprio corpo, das próprias necessidades e da dor física e moral, então, ele realmente livra-se do corpo mortal. Daí, nas asas do êxtase, num único ímpeto, eleva-se até a fonte da luz celestial e absorve dela as forças de que necessita. Elisa ouviu calada e emocionada. Fúvio tirou um frasco da gaveta, colocou algumas gotas no copo e deu para ela. Beba, minha querida, e depois vá descansar. Algumas horas de sono irão recuperar as suas energias. Sobre o resto ainda teremos tempo para falar. Quando Elisa saiu do quarto, Fúvio encostou-se na mesa e ficou pensativo. Em seu rosto apareceu uma expressão de tristeza e amargura, apresentando um violento contraste com a sua habitual e levemente descuidada tranquilidade. Finalmente, livrando-se dos pensamentos, Fúvio levantou-se, tirou do armário um horóscopo e, voltando à mesa, ficou estudando-o por longo tempo. Mas, provavelmente, o que leu no livro do futuro não era nada agradável, pois, afastando num gesto brusco o horóscopo, mergulhou novamente em profundos pensamentos. Estava tão absorto que não percebeu quando a cortina levantou-se no fundo do quarto e no gabinete entrou o barão Vart. Parando a alguns passos da mesa, ele começou a examinar atentamente o rosto sombrio do amigo. "Em que pensa tanto?" perguntou. Fúvio estremeceu e endireitou-se. Por acaso, pensava em Elisa, em seu infeliz casamento e no futuro sombrio e cheio de emoções que aguarda. Insistiu o barão com um suspiro. O rapaz, então, contou em poucas palavras sobre as visões da moça. Apesar de todos os esforços, não consegui proteger o infeliz da armadilha de que ele foi vítima e que previ, apesar de não poder determinar exatamente de que tipo seria. Em todo caso, para o pai dele será um pesado golpe, observou o barão Conrad com um suspiro. Vejo que está estudando o horóscopo de Elisa. O que ele diz? Perguntou o Vart.